Calígula nasce aqui como imagem, não como data. Imagine uma noite abafada em Roma, um mármore ainda quente do dia, tochas tremulando nos corredores do palácio e um silêncio pesado que parece esconder algo monstruoso atrás de cada cortina de veludo. No centro desse labirinto dourado, um jovem imperador de olhar febril transforma o império mais poderoso da Terra em cenário de um teatro íntimo de loucura. Você está prestes a atravessar essas portas fechadas, onde os atos mais secretos não eram sussurrados, eram exibidos não nos campos de batalha, mas na cama, no salão, na mesa de banquete, e quase tudo saiu do controle. Segundo os historiadores romanos, como Suetônio e Cássio Dião, por trás das estátuas perfeitas e colunas grandiosas, havia um imperador que confundia poder com prazer e intimidade com humilhação. Enquanto o Senado ainda tentava manter a aparência de ordem dentro dos aposentos de Calígula, regras antigas eram queimadas como pergaminhos velhos. O que ninguém sabia ao entrar em seus banquetes privativos é que não estavam apenas indo a um jantar, estavam entrando em um experimento doentio de desejo, medo e obediência. Você está prestes a ver 5 atos íntimos tão bizarros, tão extremos, que pareciam impossíveis até mesmo para Roma, menos a capital dos excessos. Mas antes de revelar cada um desses atos, imagine a sensação de ser observado por ele. Os olhos de Calígula não eram apenas curiosos, eram clínicos. Ele tratava as pessoas como se fossem peças de um jogo, de tabuleiro, movidas por capricho, vinho e ameaça. Há relatos de que ele escolhia casais no meio de um banquete, chamava um marido, elogiava a beleza da esposa e em seguida pedia que ela o acompanhasse até um quarto reservado. Minutos depois, o imperador retornava, olhava nos olhos do homem e comentava: como quem fala sobre um vinho, ela é melhor do que você merece. Essa não era só perversão, era demonstração de poder. Era intimidade usada como arma. E isso é apenas a superfície. Há um segredo escondido na forma como esses atos aconteciam. Nada era completamente privado. Tudo vazava em rumores, sussurros, olhares trocados nos corredores, escravos fingindo não ouvir, senadores engolindo a própria dignidade junto com o medo. O que hoje se contaria em mensagens secretas, naquela época se espalhava em pergaminhos e cochichos, e cada história sobre os atos íntimos de Calígula era mais absurda que a anterior. Você está prestes a ver algo que quase ninguém no mundo já viu, com detalhes, não a versão escolar, mas o lado mais sujo, teatral e psicológico do imperador que transformou o quarto em campo de batalha. Prepare-se, porque a partir de agora Roma não será mais apenas ruínas na sua cabeça. Vai ser um lugar vivo, pulsando, respirando e apodrecendo por dentro. Naquela noite, o salão parecia uma celebração comum de Roma. Mesas cobertas de vinho escuro, frutas cortadas em excesso, músicos ao fundo tentando manter a atmosfera leve enquanto o cheiro de incenso se misturava ao suor dos convidados nervosos. Mas havia algo errado no ar. Os convidados não riam com naturalidade. Riam por obrigação. Era o tipo de riso de quem sabe que um único olhar errado pode custar a cabeça. No centro, reclinado em um leito ornamentado, Calígula bebia devagar, como se estivesse entediado com a própria abundância. Ele parecia não querer apenas comida ou diversão. Ele queria algo mais íntimo, algo que o fizesse sentir que todos ali pertenciam a ele. Segundo relatos antigos, como os de Suetônio, era nesses banquetes que um dos atos mais bizarros começava. Calígula transformava a intimidade alheia em espetáculo. Em determinado momento do jantar, ele deixava o silêncio descer sobre o salão. Os músicos diminuíam o som, as conversas se calavam, e então ele apontava para um casal específico, quase sempre alguém importante. Um senador respeitado, um comandante militar, um aliado político. Em voz alta, ele elogiava a beleza da esposa, o brilho dos olhos, o cabelo, o modo como ela se movia. Para muitos, aquilo já seria desconfortável. Mas em Roma, receber um elogio do imperador era, em teoria, uma honra. O que ninguém esperava era a frase seguinte: ela vai comigo. O silêncio se tornava um peso esmagador. O marido era obrigado a sorrir, a concordar, a baixar a cabeça, enquanto via a própria esposa ser levada por guardas e serviçais para um quarto próximo, sob ordem do imperador. Ninguém podia protestar. Não havia não para Calígula. Enquanto isso, os convidados fingiam não ver, mexiam no vinho, mastigavam lentamente, com medo de olhar por muito tempo para o rosto do homem humilhado ao lado. A crueldade não estava apenas no que acontecia atrás das portas, estava no retorno. Depois de alguns minutos, Calígula voltava ao salão, sentava-se novamente, encarava o marido e comentava diante de todos, como se estivesse avaliando um cavalo ou um prato de comida, dizendo se a mulher era apaixonada, fria, melhor ou pior do que ele imaginava. Cada palavra era um
corte invisível, uma facada na honra. Esse ato íntimo não era só perversão física, era uma operação cirúrgica no psicológico de Roma. A mensagem era clara: não existia nada que não pudesse ser tomado pelo imperador. Nem terras, nem cargos, nem esposas. Segundo alguns estudiosos modernos, esse comportamento não era apenas sadismo, era a criação deliberada de um clima de terror íntimo, onde até o que há de mais privado, o corpo de quem você ama, menos podia ser arrancado em público. E o pior, ninguém naquele salão podia dizer que estava seguro. Em cada novo banquete, o medo começava antes da comida ser servida. Quem seria o próximo a perder a própria dignidade em silêncio? O segundo ato começa longe dos aplausos públicos e perto demais do sangue da própria família. Se no banquete Calígula atacava a honra dos homens, em seus aposentos privados ele mexia com algo ainda mais sagrado para os romanos: o vínculo de sangue. Imagine um quarto amplo, sem janelas, iluminado apenas por lamparinas amareladas, onde as sombras dançam nas paredes como se fossem espectros observando tudo. No centro, não há uma orgia caótica como muitos imaginam, mas algo ainda mais inquietante: um círculo íntimo onde só entravam os muito próximos, ou os muito vulneráveis, e entre eles as próprias irmãs do imperador. Historiadores antigos, como Suetônio, relatam que Calígula tratava suas irmãs não apenas como parentes, mas como se fossem sua propriedade mais preciosa. Em público, sentava-as ao seu lado em banquetes acima de senadores e generais, como se formassem com ele uma espécie de família divina. Há relatos de que ele se referia a uma delas, Drusila, quase como uma esposa, levando-a consigo em viagens e exigindo que fosse tratada com uma reverência que ultrapassava o normal entre irmãos, o que ninguém dizia em voz alta, mas todos sussurravam pelos corredores. Era o boato que envenenava o ar de Roma, de que a intimidade entre Calígula e suas irmãs extrapolava qualquer limite aceitável. Mesmo para uma cidade acostumada a excessos, o ambiente desses encontros era cuidadosamente controlado. Não havia multidão, não havia espectadores óbvios. Havia portas trancadas, guardas leais e servos treinados para nunca levantar o olhar. É aí que o ato se torna ainda mais perturbador. Não pelo que se via, mas pelo que se imaginava. Quanto menos se sabia, mais a mente dos romanos completava a cena. Há um segredo escondido nesse tipo de escândalo. Ele não precisa ser totalmente verdadeiro para funcionar, basta ser possível. E, vindo de um imperador conhecido por quebrar tabus, essa possibilidade virava certeza na cabeça dos cidadãos. Assim, cada aparição pública de Calígula ao lado de suas irmãs carregava um subtexto silencioso, quase palpável. O que eles realmente fazem quando ninguém está olhando? Quando Drusila morreu, a situação saiu ainda mais do controle. Calígula não reagiu como um irmão comum. Ele reagiu como alguém que tinha perdido uma parte de si que era mais que família. Vestiu luto profundo, interrompeu atividades do império, declarou luto oficial e, segundo alguns relatos, chegou a mandar punições a quem não demonstrasse tristeza suficiente. Para um observador externo, aquilo podia ser visto como amor fraternal. Mas em Roma, onde tudo virava símbolo, muitos enxergaram exagero, apego doentio, um luto com tonalidade de viúvo. De novo, a intimidade tornava-se arma. Ao transformar o luto por sua irmã em um espetáculo de dor, Calígula reforçava a ideia de que ninguém podia entender o que acontecia dentro daquela relação e, portanto, ninguém poderia julgá-lo sem medo. Esse segundo ato íntimo bizarro é mais sutil, mas talvez mais perturbador do que o primeiro. Ele usa o laço de sangue, a ideia de pureza familiar, e a arrasta para uma zona cinzenta entre rumor, desejo e poder absoluto. Não é apenas um escândalo sexual, é um golpe no conceito de família, de moral e de limite. Em Roma, onde os deuses muitas vezes eram representados com relações incestuosas, Calígula parecia querer se colocar no mesmo patamar, acima das regras humanas, acima da vergonha, acima de qualquer não pode. E quanto mais os romanos cochichavam, mais ele vencia, porque o medo mais forte não era o do corpo, era o medo do que podia acontecer com a própria alma do império. O terceiro ato começa como uma história de amor e termina como um golpe de estado dentro do coração alheio. Roma sempre levou o casamento a sério, não por romance, mas por poder, herança, alianças. Um casamento bem feito podia unir famílias, salvar fortunas, garantir proteção. Agora imagine isso sendo tratado como brinquedo nas mãos de alguém instável, entediado e com poder absoluto. É exatamente aí que Calígula entra, não só se envolvendo com esposas alheias, mas destruindo uniões, rifando casamentos e trocando parceiros como quem troca peças de um tabuleiro quebrado. Segundo Suetônio, um dos episódios mais marcantes envolve Milônia Cesônia, uma mulher que, aos olhos de muitos, não tinha nada de especial para ser imperatriz. Não era jovem, não era de beleza considerada extraordinária, já tinha filhos de outros homens. Talvez seja aí que tudo fique mais estranho. Calígula se apaixona
impressiona menos ou, pelo menos, se fixa menos justamente nela. Exibe Sesonia em público de forma provocativa, mostrando-a quase nua para amigos vangloriando-se de sua intimidade como se fosse um troféu privado e, ao mesmo tempo, um desafio ao bom gosto romano. Para um império acostumado a ver o casamento como contrato político, aquilo era uma afronta. Para ele, era só mais um espetáculo. Mas Calígula não se contentava em escolher mal, aos olhos da elite. Ele precisava invadir o casamento dos outros. Há relatos de que ele, em plena cerimônia nupcial de um cidadão romano, teria mandado interromper a festa, chamado a noiva para um canto, e simplesmente tamadou-a para si, mesmo que por algum tempo, como quem testa um objeto antes de devolvê-lo. Em outras versões, ele se apaixonava repentinamente. Pela esposa de um aliado, tirava menos a do marido casavecei com ela por capricho, e quando enjoava, descartava a união como se nada fosse. Cada ato desses tinha um impacto devastador, não só no casal atacado, mas em toda a rede de alianças que dependia daquele casamento. Há um segredo perverso na forma como ele mexia com os laços conjugais. Ao destruir o casamento de alguém, Calígula não destruía só uma intimidade, destruía a sensação de futuro. Um marido que perdera a esposa para o imperador nunca mais confiaria em promessas. Uma família que via sua filha ser tomada à força jamais acreditaria que seu nome estava realmente protegido. Assim, a cidade inteira passava a viver num estado de alerta invisível. Cada noiva podia ser um alvo, cada anel de casamento podia ser só uma ilusão temporária, válida até o olhar de Calígula pousar sobre ela. E ainda assim, havia uma ironia trágica em sua própria casa. Mesmo com toda essa liberdade selvagem, mesmo com o poder de tomar quem quisesse, o próprio casamento de Calígula parecia sempre cercado por paranoia e instabilidade. Dizem que ele exibia a filha que teve com Sesonia como se fosse quase uma herdeira divina, mas a sombra da morte, das conspirações e da loucura pairava sobre aquela pequena família imperial como uma tempestade prestes a desabar. É como se, no fundo, ele soubesse que nenhum laço que cria iria durar. Então, em vez de proteger o que tinha, preferia destruir o que os outros tinham, só para provar que ninguém estava seguro. O quarto ato começa quando Calígula decide que apenas corpos de carne já não são suficientes. Roma sempre viveu cercada de deuses, estátuas gigantes, templos cheios de ouro, oferendas, sacerdotes. Para o povo, aquelas figuras de pedra eram sagradas. Para Calígula, eram concorrência. Se as pessoas se ajoelhavam diante de Júpiter, Marte, Vênus, então a devoção delas não era totalmente sua. E isso, para alguém obcecado por controle, era insuportável. Foi aí que ele começou a misturar intimidade, religião e delírio de grandeza em um espetáculo que deixaria até os romanos mais acostumados ao absurdo completamente desconcertados. Há relatos de que ele entrava nos templos à noite, cercado de poucos homens de confiança e algumas mulheres escolhidas. O ambiente, iluminado por tochas e lamparinas, criava sombras longas sobre os rostos dos deuses esculpidos em mármore. Calígula não os tratava com reverência. Pelo contrário, ele se aproximava das estátuas como se estivesse diante de rivais. Em alguns casos, mandava retirar as cabeças das estátuas de deuses importantes e substituí-los por sua própria imagem. Como se dissesse, se querem adorar alguém, vai ser a mim. Não era só política, era um ato íntimo. Um roubo do lugar do divino, feito com a ousadia de quem se acha irresistível até para os céus. Segundo historiadores, ele ia além. Há histórias de que escolhia estátuas de deusas, especialmente de Vênus, e as tratava como parceiras. Dava-lhes joias, roupas, perfumes, como se fossem mulheres de carne. Em alguns relatos mais sombrios, sugerem que ele levava pessoas aos templos. Usava aqueles espaços sagrados como cenário de seus encontros e orgias, como se quisesse profanar não apenas os corpos, mas a própria ideia de sagrado. O que ninguém sabia ao entrar num templo de Roma durante o reinado de Calígula é se aquele lugar ainda era a casa de um deus, ou palco de alguma encenação doentia da mente do imperador. Há um segredo escondido nesse comportamento. Ao misturar erotismo com religião, Calígula mexia com o medo mais profundo de um povo que acreditava em sinais, punições e maldições. Não era só uma questão de moral, era uma questão de destino. Se o homem mais poderoso de Roma desrespeitava os deuses de forma tão íntima e provocativa, o que poderia acontecer com o império? Pestes, guerras, fome. Cada novo boato sobre seus atos nos templos deixava a população dividida entre fascinação e pavor. Alguns riam em segredo, outros tremiam, achando que o castigo divino já estava a caminho. E, como se não bastasse, Calígula alimentava o próprio mito. Em certos momentos, deixava escapar a ideia de que ele mesmo era mais do que humano. Flertava com a imagem de divindade encarnada, aceitava adorações exageradas, exigia homenagens que costumavam ser dadas apenas a deuses. A intimidade aqui
aqui não envolvia só corpos humanos, mas a relação mais profunda que uma sociedade pode ter, a relação com o sagrado. Ele transformou isso em jogo, em provocação, em teatro, e no processo fez Roma se perguntar se estava sendo governada por um homem ou por um delírio com coroa. O quinto ato começa quando a intimidade deixa de ser apenas desejo, poder ou capricho, e se torna um método de tortura social. Até aqui, Calígula já havia usado corpos, casamentos e até deuses como instrumentos de prazer e domínio. Mas em determinado momento de seu reinado, algo muda de tonalidade. Não basta mais possuir. Ele quer expor, quer que todos vejam, sintam, se envergonhem. Roma, que sempre foi um palco de glórias militares, passa a ser o cenário de um espetáculo mais cruel, o da humilhação íntima transformada em entretenimento político. E é nesse ponto que tudo começa a sair definitivamente do controle. Imagine novamente aquele grande salão de mármore, mas não mais como um simples local de banquete. Agora ele é quase uma arena fechada. Tochas queimam nas paredes, lançando luz dourada sobre rostos tensos. Escravos circulam com jarros de vinho, mas ninguém está realmente interessado na bebida. Há um silêncio nervoso, cortado apenas por risadas espaçadas demais, altas demais, de gente que tenta provar que está se divertindo. No centro do salão, Calígula, reclinado, observa seus convidados com o olhar de alguém que não vê pessoas, mas instrumentos. Cada homem, cada mulher, cada corpo ali é matéria-prima para o show perverso que ele está prestes a criar. Relatos antigos sugerem que, em certos momentos, ele obrigava alguns dos presentes, homens nobres, mulheres, de famílias respeitadas até figuras de prestígio, menos a participarem de cenas íntimas na frente de todos. Não era apenas orgia. Orgias, em Roma, não eram novidade. O que chocava era a maneira como ele escolhia as vítimas. Às vezes chamavam um senador que se orgulhava da própria severidade moral. Às vezes uma esposa conhecida pela discrição mandava que fizessem coisas que iam contra seu caráter público, sua reputação, sua honra, e então se recostava, assistindo, enquanto o resto do salão fingia que aquilo era normal, que era engraçado, que era inevitável. Cada ato ali era um recado: eu posso arrancar de vocês até aquilo que vocês acham que ninguém jamais verá, segundo alguns relatos. O elemento mais perverso não era o que acontecia, mas como terminava. Depois de usar alguém como peça nesse teatro íntimo, Calígula às vezes fazia comentários em voz alta, descrevendo o desempenho, zombando, expondo detalhes, transformava a intimidade de uma pessoa em piada pública. E aqui entra algo ainda mais obscuro. Em algumas ocasiões, a humilhação não terminava no salão. Ele podia ordenar que boatos específicos sobre aquele episódio fossem espalhados. Escravos, soldados, cortesãos, todos se tornavam transmissores de um vírus silencioso. A fofoca, e em Roma, a fofoca era tão mortal quanto uma espada. Há um segredo nesse tipo de violência. Quando a intimidade é destruída em público, a própria identidade começa a se despedaçar. Um homem que é forçado a se expor dessa forma, deixa de confiar em si mesmo. Uma mulher que tem sua vida privada arrancada diante de dezenas de olhos deixa de se ver como alguém inteiro. Calígula, consciente ou intuitivamente, parece ter entendido isso. Em vez de apenas matar inimigos, ele preferia quebrá-los por dentro. Um corpo morto é um problema resolvido, mas um corpo vivo, humilhado, circulando pela cidade é um lembrete constante de quem manda. Cada olhar lançado a essas vítimas carregava um misto de pena, desprezo e medo. E por trás de tudo, o nome do imperador. Com o tempo, esse jogo começou a gerar rachaduras na própria base que sustentava Calígula. Soldados, oficiais da guarda pretoriana, senadores menos, muitos deles já haviam visto demais. Alguns tinham sido espectadores silenciosos, outros vítimas indiretas, tendo esposas, irmãs ou amigos expostos. A intimidade, que havia sido usada como ferramenta de controle, começou a virar combustível para conspirações. O ressentimento se multiplicava em corredores escuros, em conversas murmuradas. Depois do vinho, em olhares que se desviavam rapidamente quando alguém mais se aproximava. Roma, que já tinha assistido a tiranos e excessos antes, agora tinha algo novo. A sensação de que sua própria dignidade coletiva estava sendo destruída, ato após ato. E então, chegamos ao ponto em que o espetáculo transborda o palco. Calígula, cada vez mais convencido de sua impunidade, já não percebia menos ou não se importava menos que sua forma de dominar
fascinar pela intimidade e pela humilhação. Estava alimentando um monstro silencioso, o desejo de vê-lo cair. A guarda pretoriana, teoricamente encarregada de protegê-lo, começou a abrigar homens que tinham visto suas próprias casas serem alvo de suas brincadeiras cruéis. A fronteira entre lealdade e ódio começou a borrar. Em algum momento, no meio de tantos banquetes, tantas cenas, tantas risadas forçadas, alguém deve ter pensado: se ele pode nos expor assim, o que aconteceria se por uma vez fosse ele a ser surpreendido? Historicamente, sabe-se que Calígula foi assassinado em uma conspiração envolvendo membros da própria guarda pretoriana e figuras políticas descontentes. O mais simbólico, ele não morreu em um campo de batalha, nem em um tradicional confronto entre exércitos. Morreu em um ambiente interno, privado, quase íntimo, como se o próprio universo tivesse decidido devolver a ele, na mesma moeda, tudo o que ele havia feito com tanta gente. Transformar o espaço seguro em palco de um ato final brutal. Alguns relatos dizem que o corpo dele foi golpeado várias vezes, de forma exagerada, como se cada facada carregasse o peso dos medos, humilhações e desejos reprimidos de uma Roma inteira. Esse quinto ato, então, não é só sobre perversão, é sobre o colapso de um império psicológico. Calígula pegou o que há de mais secreto: o corpo, o desejo, o casamento, a fé, a vergonha menos, e transformou tudo em ferramenta. Por um tempo, funcionou. Roma obedeceu. Roma tremeu. Roma cochichou, mas no fim, esse mesmo uso distorcido da intimidade criou um tipo de ódio que não precisava de discursos nem de bandeiras. Bastava um corredor, uma oportunidade, um punhal. E a pergunta que fica ecoando, mesmo séculos depois, é: o que acontece com uma sociedade quando seu líder transforma o que é íntimo em espetáculo? E o que é espetáculo em arma? Com esse quinto ato, a narrativa dos 5 atos íntimos mais bizarros de Calígula que saíram do controle se fecha em torno dele como uma armadilha. Começa com curiosidade, passa pelo escândalo, mergulha na loucura e termina com sangue. Não um sangue heróico, mas um sangue silencioso, derramado longe da multidão, em um último quarto sem testemunhas suficientes para contar tudo. Roma não esquece. Mesmo quando o mármore racha, mesmo quando o sangue seca, mesmo quando os nomes se perdem nos pergaminhos queimados, certas figuras continuam assombrando o tempo. Calígula é uma delas. Hoje, quando alguém anda pelo Fórum Romano, pisa sobre pedras gastas por séculos, tira fotos, posa diante de colunas quebradas. Quase ninguém imagina que ali, um dia, a intimidade foi usada como arma, que banquetes viraram tribunais secretos, que camas funcionaram como instrumentos políticos, que templos viraram palcos de afronta aos deuses, e que por trás de cada estátua talvez existisse um olhar de humilhação que nunca foi registrado em pedra. O que torna a história dele tão perturbadora não é só o excesso. Roma já tinha visto tiranos, já tinha visto sangue, já tinha visto imperadores cruéis. O que torna Calígula diferente é o jeito como ele atacou onde ninguém espera ser atacado. No quarto, no casamento, no corpo, na fé, na vergonha. Ele não destruía apenas inimigos. Desmontava pessoas, rompia laços que não se escrevem em leis, mas que seguram uma sociedade em pé, confiança, privacidade e limite. Ao transformar o íntimo em espetáculo, ele provou que o horror não precisa de arena cheia, nem multidão gritando. Às vezes basta uma porta fechada e um homem com poder demais. Com o tempo, sua imagem foi distorcida, exagerada, romantizada, amplificada. Alguns historiadores sugerem que nem tudo o que se conta sobre ele é literal, que parte da sua monstruosidade foi construída por inimigos políticos, por moralistas de outras épocas, por escritores que precisavam de um vilão perfeito, mas talvez isso não o torne menos assustador. Pelo contrário, se uma sociedade precisa criar um monstro tão íntimo para explicar sua própria decadência, isso diz muito mais sobre ela do que sobre ele. Calígula se torna então não só um homem, mas um espelho, refletindo até onde o poder, misturado à fragilidade humana, pode ir quando ninguém ousa dizer basta. E aqui está o ponto mais incômodo. Por mais que a história pareça distante, ela fala com presente em voz baixa, como um sussurro que insiste em voltar. Quantos líderes hoje não usam o que é íntimo para controlar, chantagear, humilhar? Quantas vezes o medo de exposição, de vergonha, de cancelamento, de destruição pública, não, se torna uma coleira invisível no pescoço das pessoas? A tecnologia mudou, os palácios mudaram, as vestes mudaram, mas a lógica menos é de controlar pela intimidade e menos continua rondando como um fantasma romano que nunca aprendeu a descansar. Quando o punhal caiu sobre Calígula, não foi apenas um corpo que tombou, foi o resultado de anos de abusos acumulados nos lugares mais delicados da alma humana. E talvez, por isso, sua morte não tenha limpado o ar. Roma não se tornou pura do dia
dia para a noite. Apenas respirou fundo, olhou para o próprio reflexo e seguiu em frente, carregando o trauma escondido entre colunas e sombras. Hoje, ao lembrar dos 5 atos íntimos mais bizarros desse imperador, a pergunta que fica não é só como ele pôde fazer isso, mas até que ponto nós permitimos que histórias assim se repitam, disfarçadas com novas roupas, novos tronos e novas máscaras. No fim, Calígula se foi. O mármore dele rachou. A carne dele virou pó, mas os atos que realizou, ou que acreditamos que realizou menos, continuam vivos, cutucando, incomodando, ecoando. Porque a verdadeira ruína de um império não é o desabamento das suas colunas, é a corrosão silenciosa daquilo que as pessoas fazem quando acham que ninguém está olhando. E, na Roma de Calígula, alguém sempre estava olhando, nem que fosse a própria história, de longe, à espera do momento certo para contar. Ou para cobrar. Se depois de tudo isso você ainda acha que Calígula foi só um imperador louco, talvez não tenha prestado atenção direito. Agora é com você. Qual desses 5 atos íntimos você achou mais perturbador e qual você acha que é exagero da história? Comenta aqui embaixo o número do ato que mais te chocou e por quê. E se você quer ver outros lados sombrios de imperadores, reis e líderes que usaram o poder como arma dentro do quarto, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem muita história que as aulas nunca te contaram menos e que depois que você ouvir não vai conseguir tirar da cabeça. Compartilha esse vídeo com alguém que adora história, mas só conhece a versão bonita de Roma. Deixa essa pessoa decidir se Calígula foi um monstro ou apenas o espelho mais cruel do que o poder faz com a intimidade humana.